Contardo Caligares é psicanalista, escritor e dramaturgo. Nasceu na Itália, morou em diversos países, como Estados Unidos e França, mas escolheu o Brasil para viver. Está por aqui há algumas décadas e mergulhou no estudo da nossa cultura. Inclusive, um dos diversos livros que escreveu faz uma reflexão profunda sobre a vida do brasileiro. E escrever sobre o comportamento humano é uma prática comum de Caligares. Ele tem uma coluna no jornal Folha de São Paulo há 20 anos, onde relaciona teorias da psicanálise com o cotidiano. Gosta de dizer que veio ao mundo não para ser feliz, mas para ter uma vida interessante. Na nossa conversa, Caligares fala mais de suas impressões sobre a vida e da busca do ser humano em dar sentido a ela. O Impressões desta semana tem a honra de receber o psicanalista, escritor, dramaturgo, Contardo Caligares, e aí são tantos outros títulos que a gente teria aqui para colocar. Bem-vindo. Obrigado, Cátia. Ele que é acostumado a falar sobre tantos assuntos e nos últimos tempos tem falado sobre o sentido da vida e que como desperta interesse esse assunto, né? Escuta, deve ser porque a minha está acabando, né? Então acho que é sempre um bom momento para pensar e efetivamente é uma questão que... mas já tem quanto tempo que você está tratando desse assunto? Não, bom, esse assunto de uma certa forma sempre me preocupou, mas não é um assunto realmente para jovens. Geralmente, tem certeza? Totalmente, sim. Quando você se coloca esse tipo de pergunta aos 20, 25 ou 30 anos... você tem um monte de ideias, mas tem muita chance de errar, realmente. Mas aliás, o questionamento, não são nem chances. O questionamento, a resposta não pode ser, pode até não ser ali a melhor resposta, mas o questionamento ele existe. Não, o questionamento sempre, né? existe, até na adolescência, né? Claro, esse questionamento existe, mas é um tipo de meditação para que seja um pouco, o que eu posso dizer, frutífera. É uma meditação para o último terço da vida, assim. O que você falou para mim que está no fim da vida, que eu acredito, espero que não. Não, mas eu certamente já vivi muito mais do que vou viver. Nesse mantra, nessa meditação de o que é o sentido da vida, você já encontrou uma resposta? Sim, claro. Não vou dizer. Mas escuta, para isso precisa me pagar muito. Mas a gente quer saber, a gente quer saber uma pista. Sim, tudo bem. Escuta, não, estou brincando. A resposta... A gente paga em dólar, pode falar. A resposta... Hoje está preocupante isso. Mas a resposta, ela está presente de alguma forma, como sempre, no meu passado para mim, porque... A minha maneira de me interrogar sobre qualquer pergunta desse tipo hoje em dia é muito diferente do que já foi. É sempre uma procura na minha história, porque me parece que as respostas estão lá. A gente pode não estar a fim de vê-las ou não, mas elas estão lá. Estão na história dadas, de cada um. Na história de cada um, sim. A cultura ocidental em geral, ou seja, os últimos 2000 anos, grosso modo, somos vítimas de uma cultura que nos convenceu que o sentido da vida está em alguma coisa que está fora da vida, quer seja o sentido da vida estaria na vida depois da morte, o sentido da vida estaria quando ficamos assim pensando no tempo que temos para viver. De qualquer forma, pensamos que o sentido da vida esteja no nosso futuro, nos nossos projetos. Ele está sempre fora da vida. Fora da vida e também fora do momento atual. Sim, do claro, agora. Fora do momento significa isso, fora do momento que estamos vivendo ou completamente num outro mundo no qual seremos eventualmente castigados ou recompensados pelo que fizemos. O primeiro passo mais importante para que a vida tenha sentido é se dar conta que o sentido da vida, se é que ele existe, ele está na própria vida, não está ali, não está flutuando nos ares, não está nos esperando no fim da corrida ou no fim do túnel, não tem nenhuma luz no fim do túnel. O sentido da vida está na corrida, está dentro do túnel. Então, esse é o primeiro passo. O senhor falou que a gente seria uma espécie, digamos assim, de vítima dessa cultura que faz a gente pensar que a vida está fora e não nesse momento do agora.
Que tipo de prejuízo a gente tem por viver assim? Tremendo. Por exemplo, eu durante muito tempo fui terapeuta de adolescentes. Não sou mais porque não consigo mais dispor de tempo livre suficiente para isso, né? Trabalhar com adolescentes demanda muito e embora seja realmente muito interessante, e uma coisa que muito frequentemente quando você trabalha com adolescentes, claro, você recebe os pais e sobretudo no Brasil, onde tem esse espantalho da admissão à universidade e companhia, do vestibular, né? Você ouve pais falando realmente como se a adolescência inteira fosse só um exercício de preparação para o vestibular, por exemplo. O sentido dele seria estudar só para entrar na universidade. Sim, mas isso é o de menos. O problema é que o sentido da vida é estudar para entrar na universidade, né? Eu geralmente sempre digo a esses pais, a todos os pais, que, claro, a gente espera que isso não aconteça, mas a gente tem que pensar, ou pelo menos se colocar uma vez essa pergunta: se meu filho ou minha filha, se eles, Deus não queira, morressem amanhã, é muito importante que a vida deles tenha valido a pena enquanto tal. Seria realmente irônico que eles, por exemplo, morressem tendo passado o tempo que tiveram só se preparando para um futuro ao qual não tiveram acesso, né? O senhor fala que já vem de um tempo essa cultura, o senhor espera que para frente isso melhore, que a gente comece a colocar a como mudar isso, a como corrigir uma trajetória, para que realmente a gente encontre esse sentido da vida da forma como deve ser? Não sei, eu tendo a não ser especialmente otimista, mas também não sou de um pessimismo total. Eu acho que foi uma das, talvez a coisa mais interessante do que foi a contracultura dos anos 60, também no Brasil. Eu conheci, claro, a contracultura na Europa, que era muito mais orientada politicamente do que nas mudanças de vida concreta, e nos Estados Unidos, onde também eu vivia, mas a sensação que eu tenho é que a coisa mais importante daquela época foi a redescoberta do charme da vida concreta, do fato que é possível ter carinho para qualquer vida, que valorizar a vida da gente não significa necessariamente querer ter comportamentos e gestos heróicos que mereçam, sei lá, registros na televisão, não. Valorizar a vida é saber transformar a ida de cada dia até a padaria da esquina numa aventura de descoberta dos outros, do que acontece na rua, do cachorro com o qual você cruza. Agora eu vou aumentar minha aposta em dólar, posso pagar em euro, porque você não respondeu o sentido da sua vida. Eu, pelo menos, nunca tenho por completo. O sentido... olha, eu acho que respondi mais do que eu respondo de costume. O sentido da vida é a própria vida. Isso pode parecer uma total trivialidade, mas para a maioria das pessoas é um escândalo. Porque para a maioria das pessoas o sentido da vida é cumprir ou não cumprir deveres morais que herdaram quer seja de preconceitos idiotas ou quer seja de preconceitos mais simpáticos e não idiotas, ou então ganhar uma recompensa ou evitar um castigo, ou então ganhar orgulhosamente um castigo e evitar as recompensas, mas pouquíssimas pessoas conseguem viver pensando que o sentido da vida está na vida e, vou dizer mais, é a própria vida. A gente tem muitas pessoas hoje em dia se questionando sobre isso, é um fato hoje que as pessoas fazem. O senhor falou que mais para uma certa idade. Essas pessoas de uma certa idade estão realmente buscando esse sentido e é importante fazer isso mesmo? Escuta, primeiro é interessante notar que as pessoas da dita terceira idade, contrariamente ao que os adultos e os jovens imaginam, não são, longe disso, os mais ou as mais infelizes, ao contrário.
As pesquisas mostram que as pessoas que vivem os últimos anos da vida, a condição que não estejam, sei lá, doentes de maneira dolorosa e vergonhosa ou envergonhada, digamos, eles são os que vivem melhor, entre aspas. Eu não vou usar a palavra mais feliz, porque realmente aquilo me deprime, mas vivem melhor porque são as pessoas que vivem com mais atenção à sua própria vida. No fundo, é uma questão de atenção, né? Um dos problemas da insatisfação contemporânea é que somos extremamente desatentos. Eu falava antes de que o que importa é chegar até a padaria da esquina cada dia vivendo uma aventura diferente, nada de rocambolesco, nada, bom, vendo realmente o tempo que faz, quem é que entra, quem é que você cruza, na verdade isso é cada vez mais raro. Pelo uso, sei lá, bom, não vou também me queixar do uso da internet, que tem uma série, não, porque tem uma série de vantagens naquilo, mas é uma forma de uma distração constante. Somos constantemente distraídos. E essa busca por esse sentido da vida dá muito trabalho? Não, é muito bom. É bom. É com leveza, né? Claro, é com leveza. Claro. A nossa mente hoje, será que ela está muito tomada de atenção? Como o senhor acabou de citar a internet, talvez seja por isso que a gente esteja tão desatento. A gente é bombardeado de informação, a gente é bombardeado de aplicativo, a gente é bombardeado de tanta... Sim, mas é um problema antigo, viu? O Burke escreve na primeira metade do século XVIII, é um autor que eu gosto muito, um autor conservador, aliás, e ele escreve explicando o que é a experiência do belo. E uma das primeiras coisas das quais ele se queixa é que, para enxergar o belo é preciso estar atento. Então, se você entra no Louvre, a única coisa que quer fazer na frente, mesmo do quadro mais trivial do mundo, que é a Gioconda, a única coisa que lhe interessa é tirar um selfie de maneira que pareça que a Gioconda está no seu ombro, você não vai ter uma experiência estética, vai ser qualquer tipo de outra experiência, mas não, você não vai vê-la. Essa experiência estética que o senhor citou, muita gente está preferindo a selfie do que esse tipo de experiência? Isso é verdade, em geral, sim, escute, é uma coisa extraordinária, porque a selfie tem um problema muito sério, que é que, sobretudo, quando você está viajando, o turista que faz selfies, que é ótimo, simpático, entendo, não é uma crítica moral, não tem nada de desastre, mas é um problema porque ele está constantemente de costas pelo que ele deveria estar olhando, né? Aí acaba não prestando atenção, quer dizer, aquele exercício... Não, ele está olhando para a sua câmera. O exercício de prestar atenção nas coisas pequenas, nas coisas simples. Ele veio até lá para ver alguma coisa que ele só está vendo refletida na lente da câmera fotográfica. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para continuar falando com o Contardo Caligares sobre o sentido da vida. Até já. A gente está de volta com o Contardo Caligares, a gente está aqui com uma conversa tão bacana sobre o sentido da vida. E uma coisa que me chama a atenção é que você está palestrando sobre esse assunto e fazendo uma associação de a busca do sentido da vida com a saúde. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa correlação, fizesse essa correlação. Sem dúvida, sim. Escute, em saúde mental, vamos dizer assim, sobretudo... O neurótico médio é uma pessoa que sofre de excesso de sentido, né? A gente sempre tem essa ideia estranha de que o neurótico médio seria o cara que sofre pela falta de sentido, porque seria angustiado porque o mundo não faz muito sentido. De fato, somos aí um monte de gente em cima de um grão de poeira lançado no universo, e uma entre não sei quantos milhões de galáxias, e provavelmente vamos explodir no fim. Não vamos nós, nem se fala, digo, mas a Terra. Sim. Mas na verdade o que se verifica na clínica não é isso, é que a coisa da qual mais sofremos é o excesso de sentido, ou seja, a falta de leveza. O que esse excesso de vida se traduziria como? Do sentido de vida? É querer absolutamente construir um sentido não só da vida, mas um sentido da minha vida,
das minhas ações, um sentido da minha presença ao mundo, ser incapaz de agir com leveza, isso custa sintomas neuróticos, me leva a sintomas neuróticos pesados que invalidam. Vamos tentar entender melhor. Eu estou buscando um sentido para a vida e eu não encontro, eu busco em excesso, essa busca em excesso é que me prejudica na saúde, é isso? Sim, mas não é na saúde de maneira direta, no sentido que... Numa saúde mental. Sim, na saúde mental, sem dúvida, sim. Sem dúvida. Quando a pessoa se perde nesse caminho e vai para esse excesso, o que a gente pode dizer que ela pode fazer? Que caminho é esse de volta? Escuta, geralmente o que acontece é que a pessoa procura um auxílio, uma ajuda terapêutica, e que isso melhora. Melhora, porque uma terapia é uma coisa muito diferente da uma procura de sentido, ao contrário, é feita para desatar nós, não é feita para fazer nós. Então, esse excesso de busca de sentido da vida causa angústia? Qual é o pior sentimento ali? A coisa pior não é tanto a angústia. Não. A angústia, tudo bem, a angústia tem ansiolíticos para isso, mas o problema é que quando um sentido se constitui e a gente dá a isso um enorme valor, porque parece que com isso finalmente resolvemos o enigma do porquê estamos ao mundo e qual é a nossa função nessa bagunça toda, nessa altura a gente se amarra nisso, se agarra nisso e não larga mais. Então, sabe, por exemplo, se eu, não sei lá, sou um neurótico obsessivo bem constituído, então digo isso sem ironia, mas com aspas. Sim. E, portanto, eu decido que se eu enxergar pernas de mulheres, isso realmente vai me valer uma tremenda punição que não vai ser minha. Geralmente é de uma pessoa que eu amo, do tipo, se eu vejo uma perna nua, o meu pai vai morrer. Bom, esse é um funcionamento realmente, é o clássico funcionamento obsessivo. Bom, nessa altura, eu me agarro a isso. Posso fazer um monte de coisas, entre as quais, por exemplo, transformar a minha vida num inferno, porque daqui a pouco não são só as pernas das mulheres, são também as pernas das mesas que eu não posso ver. Então, eu só posso viver em lugares onde tem toalhas que são 2 vezes o tamanho da minha mesa e que cobram as pernas inteiramente. Você vai criando regras que deixam a sua vida maluca, né? Totalmente. Como se fosse uma auto-obsessão. Totalmente, mas isso é um excesso de sentido. Porque eu sou o cara que está aí para proteger meu pai da possibilidade de ele morrer caso eu... Bom, esse é um excesso de sentido. E a gente fala que você gosta muito desse tema e tem diversos livros e a gente mostra um dos que saiu agora esse ano, né? Com a sua esposa, Maria Homem, Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade, feminismo, escrito a 4 mãos, você e a sua esposa. Dá para dizer É um tema bem aberto, mas aqui também tem muito sentido da vida. Escuta, tem sim, porque você sabe que Jacques Lacan, que era um psicanalista francês muito conhecido, com quem eu me formei, Jacques Lacan era o dono feliz de um quadro famosíssimo de Courbet, que representa, é um quadro inteiro, representa não uma mulher, mas só uma vagina. E esse quadro tem como título A Origem do Mundo. Eu sempre achei extraordinário porque, primeiro, que é um quadro lindo. Segundo, é um quadro que não se sabe muito bem por que seria considerado como um quadro, sei lá, um escândalo, tanto que normalmente todo mundo fala, meu Deus, mas quem que vai colocar isso? Mas eu, na hora, me deem o quadro que eu coloco na minha sala de jantar sem nenhuma hesitação. Terceiro, o fato de esse quadro ter sido a propriedade de um grande psicanalista freudiano, como Lacan, é curioso, porque em geral, a gente sempre pensa que para os psicanalistas a origem do mundo seria o falo, seria muito mais do lado do falo, né? Porque se acusa Freud sempre de ter sido o cara que
para quem existiam os homens, e as mulheres que eram aquelas que pensavam que não tinha falo, que os dois sexos se... Bom, na verdade não é nada disso. Freud foi alguém, o primeiro, na verdade, no fim do século XIX, que deu ouvidos às mulheres. A psicanálise nasce disso, do fato de que Freud um dia escutou mulheres que ninguém escutava, as quais começaram a falar de sua vida sexual. Então, se é para entender de onde vem nossa cultura, vem de uma tremenda repressão do desejo sexual feminino, da própria existência da mulher, de um tremendo ódio da mulher, bom, esse quadro é absolutamente perfeito. Eu entendo que estivesse na casa de Lacan. E aí é um paralelo para se dizer, olha, quando você estuda sobre sexualidade, sobre gênero, você também está tentando entender a sua cultura, buscando o sentido de diversas coisas que rodeiam você, né? E quando a gente fala desses diversos sentidos que nos rodeiam, uma das coisas que eu acompanhei aqui na pesquisa que fiz sobre você é a felicidade. Sim. Muita gente busca o sentido na vida. Eu quero ser feliz, eu quero... Sim. E você tem uma frase que é a seguinte: eu não vim aqui para a vida para ser feliz, não é isso? Sim. Eu vim para ter uma vida interessante. Interessante. Sim. O que significaria exatamente isso? E por que não buscar essa felicidade, mas sim uma vida interessante? Escuta, qual é a diferença? Eu eventualmente busco no sentido, não é nem exato dizer que eu busco a alegria, mas eu prezo a alegria. Agora, a felicidade sempre me faz a impressão de uma coisa um pouco estúpida, fundamentalmente, né? Uma espécie de propaganda de margarina numa manhã falsamente ensolarada, na verdade ensolarada pelas lâmpadas do estúdio. E a felicidade é um pouco isso, né? Você sabe que todo mundo sabe, você deve ter notado que é só a partir do pós-guerra que as pessoas adotaram essa conduta automática que quando alguém faz um retrato, o cara, ou a mulher, ou a criança, quem seja, tem que sorrir. Então, tem a famosa cheese ou qualquer coisa, né? Bom, mas isso só começa nos anos 50, nas fotografias desde o começo do século. Tem muitas nos retratos. Mesmo os retratos feitos em estúdio e companhia, ninguém sorri. Na hora de ser retratado, você tenta ficar o mais sério possível, porque tem que se mostrar. E essa mudança de seriedade para esse sorriso frouxo? É uma palhaçada. Se deu como? Se deu como? Se deu numa linha que continua e chega a ter, sei lá, as contas de Facebook ou de Instagram hoje, que são, de uma certa forma, a mesma coisa do que uma fotografia com um falso sorriso. São maneiras de, quando elas são fundadas na pretensão de mostrar aos outros. Há pouco o senhor disse que é uma palhaçada. É uma palhaçada, sim. Como o senhor traduziria essa palhaçada? Por que é uma palhaçada? Porque é só alguma coisa que é feita na esperança um pouco triste, na esperança um pouco triste de suscitar a inveja dos outros, né? E suscita mesmo, né? É por isso, claro, certo, sei, sobretudo, mulheres, sobretudo, têm essa tendência de continuar seguindo nas redes sociais os ex-maridos e namorados e só para ver o cara tirou uma foto sorrindo com uma outra, o cara deve estar muito feliz. Eu ia perguntar exatamente isso, nessa era de rede social, essa tendência das fotos, vamos dizer assim, da palhaçada, desse sorriso frouxo. Eu acho que vai ter um fim, eu acho que não vai durar para sempre, mas posso estar totalmente enganado, mas a minha impressão é que está diminuindo. E as pessoas que mergulham nesse universo, será que elas se dão conta de que estão nesse mundo falso? Não. E além disso, tem um tremendo sofrimento nisso, né? Tem um sofrimento, porque tem pessoas realmente, estamos falando, dá uma espiadinha, mas tem pessoas realmente cuja vida, principalmente, consiste, por exemplo, em ver o que dá para ver, o que é mostrado da vida dos outros, e particularmente do ex-marido, Quando a gente faz agora um paralelo, que a gente começou falando do sentido da vida e agora a gente foi para a rede social, que passou pela felicidade, a gente pega o jovem que está ali sem esse sentido ainda, que está numa caminhada, mas que está imerso ali numa rede social. E ele acaba, como a gente estava falando de cultura, sendo levado por esse momento de rede social. O que vai resultar? Quem é que vai ser esse jovem que vem dessa cultura?
Escute, eu tenho uma certa simpatia e uma certa esperança nos millennials, como se dizem, ou seja, no pessoal que nasceu depois de 1995, porque são as pessoas, é a primeira geração realmente que cresceu com a internet. Eu nem se fala, mas digo mesmo antes, as gerações anteriores, não, chegaram a um dado momento, a internet chegou no fim dos anos 90 e companhia, enquanto agora tem uma geração que cresceu com aquilo. Então, é muito interessante tentar ver o que eles serão, como são, se são diferentes por causa disso em alguma medida. Eu acho que tem coisas inquietantes e outras interessantes. As pesquisas são bastante incipientes, mas, por exemplo, uma pesquisa muito interessante da Ipsos americana, que, claro, é interessadíssima nessa questão, porque ano que vem é um ano eleitoral nos Estados Unidos, esse pessoal chega a votar pela primeira vez, então todo mundo quer saber como é que vai votar. Quem são esses novos eleitores, né? Claro, o que parece ser o caso é que eles são muito mais socialmente orientados, não sem sentido dizer que eles seriam socialistas ou nada disso, estamos falando de Estados Unidos, essas categorias não teriam nenhum cabimento. Mas eu sou na mentalidade completamente paranoica de alguém que acha que estamos agora ainda na Guerra Fria, que não é o caso, mas parece que a vida na internet, porque o que eles tiveram, em grande parte, uma vida de contato relacional contínua, fez de que eles tivessem uma atenção um pouco diferente ao contexto social e aos outros em geral. Então, isso é um fato positivo. Que bom ouvir isso, que bom. É bom ser otimista com o futuro, com as coisas, né? Sim. Eu queria agradecer, porque infelizmente a nossa entrevista acabou. Bom, e a gente poderia ficar conversando horas aqui, mas dizer que foi muito bom ouvir suas palavras, entender um pouco mais sobre o sentido da vida e agradecer por ter vindo aqui dar um pouco desse seu precioso tempo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.